Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre blefaroplastia, em especial sobre os cuidados no pós-operatório imediato e até no pós-operatório tardio. Se você se interessa por esse tipo de vídeo, dê um like, compartilhe nossos vídeos e se inscreva na nossa página para a gente poder continuar fazendo nosso trabalho. Bom, o principal problema da blefaroplastia, no pós-operatório da blefaroplastia, é o importante edema que se desenvolve na pálpebra. Isso acontece porque a pálpebra é um tecido que nós falamos que é um tecido muito frouxo. Se você fizer um peteleco assim na pálpebra de uma pessoa, na sua pálpebra, você vai perceber que ela incha com muita facilidade, né? Isso porque ela é muito frouxa, o tecido subcutâneo é muito frouxo, e isso tem uma tendência de facilmente acumular líquido e causar o edema. Então vocês imaginam que numa cirurgia, onde existe uma grande manipulação da pálpebra, em especial quando você vai fazer pequenas cauterizações, né, para evitar aqueles pequenos pontos de sangramento durante a cirurgia, isso favorece o aparecimento de um edema. Então, se você fizer uma cirurgia e não fizer absolutamente nada, o olho vai inchar bastante, e esse inchaço é um inchaço chato de desaparecer. Ele dura aí, se você bobear, mais de mês, né? Então é muito importante, principalmente nas primeiras 48 horas ou até um pouco mais, que você faça compressas geladas no olho. Essas compressas geladas podem ser feitas através de uma bolsa de gel que se compra em farmácia ou em casas cirúrgicas, e você deixa na geladeira e coloca em cima dos olhos. Isso aí você vai trocando, né? Você coloca um pouquinho, depois troca por outra bolsa e assim por diante. Mas é muito importante que nas primeiras 48 horas essa bolsa seja feita praticamente de forma contínua, né? Não adianta fazer 1 hora, depois ficar 6 horas sem fazer, porque o edema se forma novamente, né? Eu já vi algumas pessoas preconizarem o uso de gelo. O gelo, obviamente, vai funcionar, porque é frio, é gelado, mas o gelo tem um pequeno problema que, se for colocado diretamente em contato com a pele, pode causar uma queimadura. Mesmo que você pique o gelo, coloque um pano e faça a compressa, não acho que seja o mais ideal. O mais ideal é você comprar, não é nada muito caro, você compra uma dessas bolsas de silicone, compra uma, duas, né, que você vai usar durante um tempo razoável, e vai ter que ficar revisando, quer dizer, enquanto uma está na geladeira, você usa outra e vai trocando. Mas o importante é que se faça a compressa gelada pelo menos as primeiras 48 horas. Se você, depois dessas 48 horas, conseguir permanecer com a compressa, com essa bolsa, por um tempo um pouco maior, sei lá, mais 24 ou mais 48 horas até, quanto mais você ficar, melhor, porque menos edema vai se formar e, obviamente, vai ter menos edema para regredir no caso desse tipo de cirurgia. Outros cuidados são a limpeza. A limpeza, alguns médicos, alguns cirurgiões terminam a cirurgia e colocam um pequeno micropor em cima do corte, né? Se você tem esse micropor, talvez não seja muito adequado você lavar o rosto, né? Mas assim que esse micropor for retirado, ou se o seu cirurgião não colocar micropor nenhum, você pode perfeitamente, com delicadeza, lavar o rosto com água e sabão, de preferência um sabão neutro, né? Enxugar bem os olhos, né? Lavar e enxugar, e nada mais do que isso, né? Alguns pacientes reclamam de formar um pouco de meleca mesmo, de secreção nos olhos. Não é uma coisa muito comum, mas alguns pacientes reclamam. Nesse caso, seria interessante pedir para o seu cirurgião algum tipo de colírio, só para lavar os olhos. Tem um colírio de marca, de nome comercial, que a gente chama de Lágrima, que na verdade é uma solução muito parecida com a solução das lágrimas, né, que serve apenas para limpar os olhos. Outros cuidados que nós temos são evitar ficar deitado. Quanto mais sentado você ficar, melhor, né? Não precisa dormir sentado, mas durante o dia evitar ficar muito tempo deitado, porque quando você deita,
vai, obviamente, mais sangue para a cabeça e a tendência do edema é aumentar. Eu sempre brinco com os pacientes e falo, melhor coisa quando você faz um tipo de cirurgia no rosto, seja uma rinoplastia, seja uma blefaloplastia, é ficar sentado lendo. Põe a sua leitura em dia, pega aí uma meia dúzia de livros, porque a melhor coisa é realmente ficar sentado, evitar ficar deitado. Se quando você for dormir, você puder colocar um travesseiro alto, acho que seria bem interessante também. Um outro cuidado são as medicações. Em geral, os cirurgiões preconizam algum tipo de antibiótico profilático, né? Às vezes, alguns cirurgiões preconizam a administração de algum tipo de anti-inflamatório. Não é uma cirurgia onde o paciente costuma sentir muita dor, mas alguns pacientes sentem, e aí o anti-inflamatório resolve completamente o problema. O que deve-se tomar muito cuidado é de se evitar os chamados salicilatos, que são, por exemplo, a droga mais comum, a aspirina ou ácido acetilsalicílico. Porque os salicilatos, eles têm uma característica de alterar um pouco a coagulação, e isso pode favorecer o aparecimento de um ponto de sangramento. Certo? Se tiver alguma dúvida, mande uma mensagem que a gente faz um vídeo para você.